Boa noite. Boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Irmã Ângela. Mais uma vez, muito prazer em estar aqui com vocês. Mais uma noite, né, de palestra, de transmissão, onde a gente pode aprender um pouquinho mais, né, dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita também, codificada por Allan Kardec. Então, muito obrigado desde já a todos que estão nos assistindo, que estão comentando. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, do Centro Espírita Irmã Ângela, e também deixar o seu like, o seu joinha no vídeo, que isso aí ajuda bastante o canal para fazer o canal do nosso centro crescer cada vez mais, ganhar mais visibilidade, para que mais pessoas possam assistir as palestras, o Sextou com Allan Kardec, todo o conteúdo que a gente posta, né? Que essa divulgação da doutrina é muito importante, né? Kardec sempre falava que a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é a divulgação dela. Então, hoje a gente vai ter como convidada, como palestrante, a nossa amiga Rogéria Olimpo, que vai falar sobre o tema Olhai os Lírios do Campo. Então, nossa amiga vai estar fazendo a segunda palestra aqui para a gente, no nosso canal. Ela que fala de Minas Gerais. E a gente também vai ter a nossa amiga Alice, que vai fazer a prece de hoje. Então estamos no começo do ano ainda, né? Estamos voltando às atividades. Tem muita coisa para fazer, muito trabalho. E estamos precisando de ajuda, de doações, de voluntários. Eu só queria, antes de chamar a Alice, só queria falar sobre o depósito, né, bancário. As pessoas que tiverem interesse em ajudar, mas não sabem como, a gente aceita doações, né, em espécie mesmo, né? As pessoas que quiserem doar dinheiro podem fazer uma transferência, né? Doação em depósito bancário. Os dados da conta do Centro Espírita Irmã Ângela estão aí, né, na tela para vocês. E a gente também tem o plantão de doações, né? Então, na Rua do Grito, número 165, que é onde o centro se reside, né? Nas segundas-feiras nós temos o plantão de doações, que vai das 9h30 às 10h30 da manhã. Nas quintas-feiras, das 2 às 4h30 da tarde, nós temos o brechó, né? E a Marli também tá ali vendendo as roupas e tudo mais, só que ela também recebe doações. E nós temos o nosso plantão de sábado agora, mudou recentemente o horário, né? Das 10 às 11 da manhã. Então, se você tiver roupas usadas, mas em boas condições, material escolar, coisas para brechó, enfim, cobertor, roupa de banho, enfim, você pode estar vindo no nosso centro um desses dias, né, nesses horários que estão aí na tela para você, e você pode ir lá fazer essa doação, que com certeza vai ajudar muita gente que precisa. Então, eu vou chamar a Alice para fazer a prece, antes da gente chamar a nossa palestrante, tá bom? Boa noite, Alice, tudo bem? Oi, boa noite, Juan, tudo bem? Tudo certo, na paz, graças a Deus. Então, Alice, a palavra é sua, faça a prece, daqui a pouco a gente se encontra de novo. Ok. Então, vamos, mais uma vez, colocar na frente dos nossos olhos, no alto do nosso coração, o nosso Mestre Jesus, o nosso guia maior, o capitão do barco chamado Ceia e do nosso barco pessoal chamado Vida. E vamos confiar nele, em todos os ensinamentos que ele nos permitiu, em tudo o que ele tem feito por nós, por seu extremo amor por nós, por todo o desenvolvimento que ele nos tem permitido através da doutrina espírita, por todas as intercessões que ele faz a Deus em nosso nome. Vamos honrar o nosso mestre, vamos honrar esse amor que ele tem por nós, vamos honrar esse cuidado imenso e tudo que ele tem feito por nós. E como vamos honrar? Atendendo ao pedido dele, ajudando aqueles que precisam, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Mais uma vez, eu falo que nós somos as mãos de Jesus aqui na Terra, e mais do que nunca, ele precisa do nosso auxílio, ele precisa da nossa ajuda. Que coloquemos todo o nosso amor em ação, para auxiliar todos aqueles que necessitam, fazendo o nosso melhor,
da melhor maneira possível, nos esforçando, porque, afinal de contas, nós não viemos aqui a passeio, nós não viemos para nos divertir, apenas para sorrir e nos sentirmos felizes. Nós viemos aqui para trabalhar, para crescer. E nesse momento de transição planetária, Jesus conta sim com a nossa ajuda. Então, que possamos olhar para Ele, olhar dentro dos olhos dele, nesse olhar carinhoso e amoroso que Ele sempre teve para conosco, e falar: Jesus, conta comigo, eu estou aqui pronta para o trabalho. Que Jesus nos acompanhe e nos abençoe, que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, Alice. Sinta-se abraçado, né, como diz o Adilson. Vocês também, todos, muito abraçados, com muito carinho. Até mais. Então, agora, pessoal, eu vou chamar a nossa amiga Rogéria Onim, que vai falar sobre olhar os lírios do campo, né, que é o tema que ela escolheu para essa palestra. Então, boa noite, Rogéria, seja bem-vinda, e a palestra é sua, a gente se encontra no final. Oi, meus amigos, é com muita alegria que a gente recebeu o convite da Cristina para conversarmos um pouquinho sobre questões que nos têm chamado a atenção, questões que são importantes, sérias, para o nosso entendimento da vida, para compreendermos um pouco melhor aquilo que a doutrina traz para a gente. E quando ela nos questionou sobre o tema, nós estávamos recordando das dificuldades todas que temos enfrentado, das angústias, das aflições que temos experimentado nos últimos anos. E exatamente por conta disso, nós sugerimos uma breve reflexão em torno do Evangelho de Mateus, capítulo 6, no texto que começa a partir do versículo 28. Nesse capítulo, no versículo 28, Mateus começa a trazer para a gente algumas questões que cabem muito na nossa vivência atual, mas que é importante que a gente deixe bem claro que não é um convite a deixar a vida me levar. Porque durante muito tempo essa passagem foi entendida e foi utilizada por muitos de nós em períodos de ignorância um pouco mais dura, mais endurecida, como sendo uma justificativa para a inação, uma justificativa para a acomodação. E não é esse o ponto. Esse trecho vai falar para a gente o seguinte: com relação à veste, por que vos inquieteis? Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos pensar um pouco sobre o que está sendo colocado aqui, né? Jesus traz para a gente uma advertência com relação ao desequilíbrio que se aposta de nós em momentos de angústia, de ansiedade extrema. E é interessante, nós escolhemos essa parte, né, dos lírios do campo em diante, apesar de que começa lá atrás com as questões em torno das aves do céu que Deus provê as suas necessidades, porque é importante que desenvolvamos em nós a certeza, não é nem a consciência, é a certeza de que não estamos abandonados no conjunto mais amplo da criação.
Fazemos parte de uma ordem, de uma estrutura. Fazemos parte de uma família universal. E família se cuida, família se protege. E dentro desse contexto, quando nós conseguimos entender dessa forma, nós conseguimos ao mesmo tempo compreender. E quando entendemos de verdade, nos damos conta de que estamos cercados por espíritos, por irmãos, por amigos, que nos auxiliam, que velam por nós, que nos acompanham nas nossas existências, que nos visitam frequentemente, mesmo que não nos demos conta disso. Quando a gente se debruça sobre os romances da série No Mundo Espiritual, de André Luiz, é comum quando eles se encontram, né, quando André Luiz e os seus companheiros de existência se encontram aqui no planeta, em visitas de trabalho, em incursões de estudo, é comum eles às vezes estagiarem em uma residência ou outra, e eles chamam a atenção para o fato de que existem lares das mais variadas formas, a gente já sabe disso, né? Mas existem lares que atuam, que exercem a função de postos avançados de socorro. Existem lares que ainda estão em fase de início de caminhada, onde os ajustes são mais dolorosos da lei de causa e efeito. Existem lares onde as pessoas já não estão naquelas dificuldades tão grandes, mas ainda não alcançaram essa condição de pouso. E o que é interessante é que em todos eles, todas as histórias trazidas por André Luiz trazem essa notícia, em todos esses lares, nos momentos durante o sono do corpo físico, é comum André Luiz relatar notícias de espíritos afins àquele grupo familiar, amigos do mundo espiritual, irmãos queridos, membros da família espiritual ao qual aquele grupo pertence. Mas é comum ele trazer notícias de que durante o sono do corpo físico, esses espíritos aproveitam o momento de desdobramento pelo sono, de desprendimento do corpo pelo sono, e eles vêm visitar aqueles que se encontram aqui na crosta. E independente do nível de desenvolvimento, né, que já tenham alcançado esses espíritos aqui encarnados, todos eles são merecedores do amparo divino. Todos eles são merecedores do amor daqueles que se encontram no mundo espiritual, velando por eles. Ao mesmo tempo, tanto André Luiz quanto Ivone do Amaral Pereira, né, aliás, falar diferente, tanto André Luiz quanto Leon Denis, Camilo, Charles, através da obra de Ivone do Amaral Pereira, trazem para a gente a notícia de como que são feitos os planejamentos reencarnatórios. E nesses planejamentos reencarnatórios é muito comum nós encontrarmos notícias de quase que reuniões de decisão com relação àquilo que vai ser enfrentado, com relação àquilo que vai ser experimentado por aqueles espíritos que estão começando a nova reencarnação. E é muito bonito e muito interessante isso. No livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, os mentores daquele grupo do qual Camilo faz parte chamam a atenção para o fato de que todas as decisões concernentes a uma nova programação reencarnatória recebem o aval dos diretores da instituição responsável por eles, já que são suicidas, né, no caso específico do livro, recebem também o aval dos espíritos protetores que acompanham aquele espírito e o núcleo familiar do qual eles fazem parte, e da mesma forma, aqueles espíritos que às vezes não atuam como protetores diretamente daquele reencarnante, mas que fazem parte do seu núcleo afetivo, da sua família espiritual, e que se encontram talvez um nível já de adiantamento um pouco mais elevado, são chamados também a opinar sobre os planos que estão sendo traçados. E aí, nestes casos, eles auxiliam, endossando ou sugerindo alterações para aquelas propostas que são feitas. Por que a gente está fazendo esses comentários? Porque
apesar de muitas vezes nos sentirmos sozinhos, abandonados aqui na Terra, porque tem momentos que a gente se sente assim, nós não estamos sozinhos nem abandonados em momento algum. A misericórdia divina cerca-nos o tempo inteiro, e isso vai acontecer das mais variadas formas, seja através das mensagens que nos chegam e que muitas vezes a gente não sabe de onde que chegou, seja através daquele texto que abrimos ao acaso e que traz para a gente aquele pouquinho de conforto, de alívio que a gente precisa, mas é principalmente através desses nossos companheiros que da espiritualidade se colocam em contato frequente conosco. Eles estão frequentemente ligados a nós, aos seus irmãos menores que estão aqui, experimentando uma outra vivência terrena. A questão que tem é que, na maior parte das vezes, nós não conseguimos perceber essa presença. A nossa dificuldade é essa. E por que nós não conseguimos perceber essa presença? Porque as dificuldades nas quais a gente está imerso aqui são muito grandes, não são intransponíveis, mas são dolorosas, porque são exatamente os exercícios, os recursos que a gente precisa vencer, que a gente precisa encontrar, que a gente precisa construir. Eu gosto muito, enquanto professora, de usar exemplos de sala de aula. E sabe aquela situação de, às vezes, a gente chegar em casa e se ver com um monte de trabalho, um monte de dever de casa para ser feito, e não conseguir saber, às vezes, por onde que começa, e olha para um lado, olha para o outro, vê aquele volume de coisas à frente, e ao invés de conseguir organizar, parar, respirar, pegar uma parte de cada vez, a gente começa a ficar cada vez mais afobado e transforma aquele dever que era simples num dever muito mais doído, muito mais difícil de ser vencido. Nas nossas existências a gente age da mesma forma. Quando Jesus começa pedindo, né, que a gente aprenda a olhar para os lírios do campo e lembra que nem o rei Salomão, o grande rei da história de Israel, nem ele, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza, conseguiu se vestir com a beleza de um lírio do campo, ele está chamando a nossa atenção de início para o fato de que verdadeiramente Deus vela por nós e só coloca sobre as nossas costas um peso que a gente pode suportar. Se um professor aqui na Terra dosa o exercício, o trabalho, a avaliação que precisa ser feita, tanto para comprovar aquilo que o aluno já conseguiu construir, como para auxiliar o aluno a rever os conhecimentos que não foram adquiridos, como o professor consegue aqui na Terra dosar esses exercícios de acordo com o nível de adiantamento de cada um, por que Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, bondade infinita, vai agir diferente? Nós somos melhores do que Ele? Nós já desenvolvemos uma compreensão que Deus não conseguiu compreender ainda? É ilógico pensarmos nessa situação. Então Jesus começa trazendo para a gente a dimensão de que não estamos abandonados. Tudo no qual nós estamos imersos foi cuidadosamente pensado, elaborado e planejado para que a gente consiga sair daqui bem e vitorioso. E aí alguns podem virar, né? Ah, Rogério, mas é porque você não conhece a realidade da vida que eu tenho. Ah, mas você não sabe como que é a minha família ou o trabalho que eu tenho que enfrentar. E todos nós podemos elencar uma série de dificuldades que ainda temos. E essas dificuldades, elas existem porque essa ainda é a nossa condição. Muitas vezes, e isso é muito comum de encontrar, voltando para o exemplo de sala de aula, né? É muito comum encontrarmos alunos que entendem o processo de ensino-aprendizagem como sendo um castigo, que entendem o ir para a escola como sendo uma punição. Ah, a vida é tão boa aqui fora, tem tanta diversão,
Por que eu vou me preocupar com dever, com aprendizado? Crescer para quê? E isso, geralmente, está relacionado a uma dificuldade de entendimento resultante da falta de maturidade que ainda trazemos em nós. Estamos ainda muito novos nesse processo de amadurecimento. De vez em quando gostamos de brincar falando que estamos começando a sair da infância espiritual para chegar na adolescência. Porque lembra que a adolescência é aquela fase geralmente entendida como sendo a fase dos excessos de questionamento, muitas vezes infundados, das dificuldades de aceitação das responsabilidades ou dos compromissos que a vida impõe. Pois é, enquanto espíritos nós também atravessamos essa fase. E acredito eu que estamos em pleno processo de adolescência. Sabemos de um monte de coisa que a vida adulta já sinaliza para a gente, mas ao mesmo tempo ainda somos chamados para aquelas questões da infância, para aquelas dificuldades todas ou facilidades todas que a infância nos mostrava e que são muito atrativas para nós. Estamos entre esses dois extremos. Sabemos que temos que amadurecer, sabemos que temos que evoluir, mas ao mesmo tempo temos uma dificuldade muito grande de deixar para trás as dificuldades, as limitações, as fragilidades que são cômodas, porque se eu me coloco frágil o tempo inteiro, tem pessoas que fazem serviço para mim. Se eu me coloco limitado o tempo inteiro, eu vou me colocar sempre numa condição de alguém que precisa de ajuda. E as coisas vão se tornando difíceis. E aí a gente chega no problema, que foi um problema de interpretação dessa passagem. E nós fomos buscar a ajuda de Emmanuel, porque na Revista Reformador de julho de 1972, foi publicada uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico, que se chama Olhai os Lírios do Campo. E Emmanuel começa a mensagem repetindo o chamado de Jesus, né? Olhai os lírios do campo, falando que é uma exortação do Cristo, um chamamento do Cristo, um convite, mas ele logo em seguida traz para a gente o teor da mensagem. Ele vai falar assim: a lição nos adverte contra as inquietações improdutivas, mas sem compelir-nos à ociosidade. Quando Jesus fala para a gente olhar os lírios do campo, para a gente não se inquietar com o dia de amanhã, para a gente lembrar que a cada dia basta o seu mal, ele está chamando a nossa atenção para que a gente não se preocupe com aquilo que a gente não tem como resolver. Isso daí, a vida vai trazendo para a gente ensinamentos, né? E parte desse ensinamento chegou para mim quando a minha filha nasceu, porque eu estava no segundo ano de um curso de mestrado, e ela chegou, e eu precisando escrever a dissertação, e ela estava aqui. E quem já passou pela experiência da maternidade, da paternidade, sabe que com criança pequena a gente não tem como planejar o que a gente vai fazer 2 horas depois. A não ser que seja um santo bebezinho que tem tudo muito regradinho, mas principalmente nos primeiros meses de vida, isso daí não é tão comum. Eu não sabia muitas vezes se eu ia poder planejar o meu dia seguinte, porque era um bebê que estava lá, precisando de atenção. E ela me ensinou, na prática, a viver um dia de cada vez. Tem hora que é meio complicado, isso a gente até consegue fazer isso racionalmente, mas a emoção ainda assoma. Racionalmente eu consegui resolver bem a questão. A ansiedade se manifestou no corpo de outras formas. Mas aí nós vamos aprendendo também a trabalhar o nosso sentimento. Não significa que eu aprendi não, tá? Ainda estou em fase de aprendizado. Mas quando a gente analisa com tranquilidade, a gente começa a perceber que tem coisas que não tem como eu resolver no dia de hoje. Se não tem como eu resolver no dia de hoje, por que eu vou trazer isso para o meu universo de hoje? Para a minha vivência, para essa experiência toda? Porque só vai gerar um desgaste
de colocar coisas que estão fora do meu âmbito de ação na minha realidade. E alguns ainda podem virar: Rogéria, mas isso é loucura, porque como é que a gente não vai pensar no dia de amanhã? Como é que eu vou me organizar? Eu não sei se amanhã eu vou ter o alimento do jeito certo, eu não sei se amanhã eu vou ter saúde, então eu tenho que preocupar sim com o dia de amanhã. Pois é, o curioso é que naquele capítulo que Mateus registrou para a gente, Jesus faz também uma recomendação: cuidai primeiro das coisas dos céus e sua justiça, que o restante vos será dado por acréscimo. Muito bem. Vou voltar para o exemplo de escola. Uma criança geralmente vai para a escola se os pais são pais conscientes, são pais que merecem, né, esse tipo de adjetivo. Ela vai para a escola com tudo aquilo que ela precisa para passar bem aquele dia escolar. E quando a gente fala de passar bem dia escolar, a gente está falando de material escolar, dos livros, dos cadernos, do alimento que será necessário. Ela vai com toda a bagagem que ela precisa para poder se organizar. Só que vamos imaginar que aquela criança chegou na escola e, ao invés de fazer os deveres na hora certa, ela resolveu brincar. E a aula estava próxima do fim, e ela se deu conta de que não tinha feito a tarefa e ela ia ficar sem recreio por causa daquilo. E naquela correria, ela tenta fazer o dever, mas entra um pouco no horário do recreio e o tempo que ela tinha para sua alimentação fica um pouco reduzido. Ela tem que fazer as coisas de uma forma mais desgastante. Vamos tentar colocar dessa forma. Se ela tivesse feito tudo aquilo que lhe competia, ela teria tido tempo tranquilo, necessário, hábil, para que ela pudesse também ter o seu momento de descanso, de relaxamento. Volto na pergunta: os pais daqui são melhores e mais conscientes do que Deus? Quando Jesus faz a exortação do olhai os lírios do campo, chamando a atenção da gente para a necessidade de confiarmos na providência divina, ele também ajunta a isso aquilo que nos cabe. Cuidai primeiro das coisas dos céus e da sua justiça, e o restante vos será dado por acréscimo. Faça, traduzindo, né, a sua parte, porque se você fizer a sua parte, o restante está garantido. O tempo vai ser respeitado, as condições que são apresentadas serão cumpridas, tudo se dará de acordo com aquilo que é esperado. E aí, é interessante, porque depois de Emmanuel, né, completando essa questão, ele vai, logo depois dessa lembrança de que não é um convite à ociosidade, mas também, mas é principalmente uma advertência contra as inquietações, ele vai fazer um breve apanhado em torno do que é essa questão do lírio e, ao mesmo tempo, vai nos lembrar de como que nós podemos aprender com ele. Emmanuel fala assim: os lírios, para se evidenciarem, e eles se evidenciam pela sua beleza, porque eles deixam vir à tona aquilo que é a essência deles. Da mesma forma que nós precisamos descobrir a nossa essência, essa nossa essência divina, e colocar isso para fora. Os lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem e nem ceifam. Isso daí é fato. No entanto, esforçam-se com paciência, desde a germinação, no desenvolvimento próprio, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessários com receio do futuro, por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida. Os lírios pacientemente esperam o tempo agir, fazem aquilo que lhes compete no exercício de crescimento, de desenvolvimento, de germinação, mas eles não buscam, para começo de conversa, assegurar para si mais do que é necessário para o seu desenvolvimento, porque eles sabem que aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento vai chegar. Não fiam nem tecem para se mostrarem na formosura que os caracteriza. Todavia, não desdenham fazer o que podem,
a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Como assim? Eles cooperam no desenvolvimento do humano de alguma forma? O que está sendo falado aqui? E aí Emmanuel elenca uma série de considerações. Não se preocupam em ser gerânios ou cravos, e sim aceitam-se na configuração e na essência de que se viram formados segundo os princípios da espécie. Vamos lá. Eu, Rogéria, sou o que nessa existência? Em que família que eu vim? Com que corpo físico eu fui dotada nessa encarnação? É um corpo físico com problemas de saúde, com facilidades para uma determinada área de atividade ou não, com limitações, tem deficiência? Não tem? Aonde que eu fui colocado? Em que lar que eu nasci? Eu tenho irmãos? Não tenho. Pais? Não tenho. Os pais que eu tenho, eles cumpriram aquilo que era esperado deles? Os meus irmãos são companheiros ou não? É necessário que a gente consiga fazer um estudo claro de, quase que vamos dizer assim, de mapeamento, a gente fala de estudo de campo às vezes, das condições que eu recebi nessa encarnação. E ao invés de ficar brigando com essas ferramentas que me foram colocadas e sonhando com as ferramentas do vizinho, quando eu maduramente observo as circunstâncias, os lugares onde eu fui colocado, eu começo a fazer o exercício também de perceber como que eu posso aproveitar da melhor forma possível e crescer com aquelas ferramentas. O que dá para eu fazer com a vida que me foi dada? O que eu posso produzir com a vida que me foi dada? Ah, mas eu acabei sendo professora porque eu achava que era legal, mas eu descobri que hoje está tudo uma bagunça, que está isso, que está aquilo, o pessoal só sabe falar mal de professor. Tá. O que eu posso fazer de diferente? Qual é a minha obrigação dentro desse contexto todo? Com as ferramentas que eu tenho à minha mão, como que eu posso ajudar a construir um mundo de regeneração? Com aquilo que foi colocado à minha disposição, como é que eu posso auxiliar a crescer? Meu lar é uma bagunça? Que seja, eu vou contribuir para que essa bagunça seja pior ainda ou vou tentar amainar um pouquinho, diminuir um pouquinho as arestas que estão incomodando todo mundo? Emmanuel continua. Os lírios não cogitam de criticar as outras plantas que lhes ocupam a vizinhança, deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas nas atividades que lhes dizem respeito à própria destinação. Às vezes a gente olha em volta e a gente só vê motivo de crítica, só que a gente não sabe quais são os caminhos que foram percorridos pelos nossos vizinhos, pelos nossos companheiros de trabalho, às vezes até mesmo pelos nossos familiares, para fazer com que hoje eles estivessem experimentando as atividades que eles experimentam. Por isso é interessante essa fala, né? Deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas nas atividades que lhes dizem respeito à própria destinação. Ah, fulano não sabe lidar com o núcleo familiar dele, olha lá a bagunça, você viu os filhos do fulano como é que é? Pois é, e se aqueles filhos fossem meus? E se fosse eu naquela existência? Como é que eu reagiria? Como é que eu lidaria com aquilo tudo? Ah, mas eu faria muito diferente. Tem certeza? Tem certeza? Será que eu estou conseguindo cuidar bem da minha família? Por que eu estou me incomodando com a família do outro? São traduções possíveis dessa passagem. Emmanuel continua. Admitem calor e frio, vento e chuva. Eles aceitam tudo aquilo que a natureza está lhes oferecendo. Deles, aproveitando aquilo que lhes possam doar de útil, sem se queixarem dos supostos excessos em que se exprimam. Ai, mas hoje está muito frio, o dia está terrível. Tá. Em que isso daí pode me ajudar? O que eu posso tirar de útil nisso? Ai, não posso tirar nada de útil. Então, se eu não posso tirar nada de útil, significa que alguma virtude eu tenho que desenvolver. Talvez a paciência, talvez a compreensão, talvez o entendimento. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviço. Eles não questionam se a casa onde eles foram colocados depois de arrancados
né, da sua planta de origem, do seu pezinho lá, os lírios não reclamam e nem questionam se a casa está sendo uma casa pobre, se é uma casa rica, se é uma loja ou se é um túmulo. Eles emprestam a sua beleza. Não indagam quanto à condição ou à posição daqueles a quem consigam prestar serviço, seja acrescentando beleza e perfume à terra, ou ornamentando festas, ou colaborando no interesse das criaturas em valor do mercado. Eles fazem aquilo que lhes compete. E, sobretudo, desabrocham e servem no lugar em que foram situados pela sabedoria divina, através das forças da natureza, ainda mesmo quando tragam as raízes mergulhadas no pântano. Por isso o exemplo é tão sublime, porque os lírios, geralmente, eles nascem em regiões pantanosas. Na época do Cristo, era muito comum de ver esse tipo de situação, era outra época, né? Os lírios na natureza crescem muitas vezes em regiões pantanosas, em regiões difíceis, em regiões doloridas, e mesmo assim emprestam a sua beleza, a sua harmonia aos lugares aonde eles são colocados. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem colhem, e mesmo assim Deus os provê. E aí Emmanuel termina. Evidentemente, nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios serenidade e aceitação, paz e trabalho. Serenidade e aceitação, paz e trabalho. Serenidade pelo fato de entendermos que tudo está colocado no seu devido lugar. Se nós também cumprirmos aquilo que nos compete, porque estamos colocados também num determinado lugar, contribuiremos para essa harmonia geral. E aí a serenidade vai se instalar em nós. A aceitação. Talvez as coisas não sejam da forma como eu gostaria que fossem, mas a realidade que eu tenho hoje é essa, então vamos enfrentar. Isso é sinal de maturidade. Paz. Evitar problemas desnecessários. Conquistar para nós a paz de espírito, a tranquilidade, a harmonia de que nós necessitamos. E, por fim, trabalho. Somos chamados a trabalhar continuamente. Nosso corpo é uma usina gigantesca de seres infinitamente pequenos que trabalham o tempo inteiro. Quando eles cessam o trabalho deles, a nossa existência aqui na Terra, essa existência se finda. Serenidade, aceitação, paz e trabalho. Mas ele completa, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão que uma simples flor ainda não tem. Deus provê as aves do céu e os lírios do campo, com tudo aquilo que é necessário. Por que que ele não vai fazer a mesma coisa com cada um de nós? Mas nós somos dotados de discernimento e razão, o que as aves e as plantas ainda não têm. Se elas conseguem se inserir dentro desse conjunto mais amplo da criação divina, por que que nós também não podemos fazer esse exercício? Por que que nós também não conseguimos, aliás, por que que nós também não aceitamos mais rapidamente essa nossa colocação nesse universo mais amplo do qual fazemos parte? É isso. Que nós possamos acreditar de verdade que a cada dia basta o seu mal, que nós não precisamos nos inquietar, nos afligir com o dia de amanhã, e que nós possamos de verdade fazermos o esforço de cuidarmos daquilo que nos cabe, porque aquilo que nos cabe representa no nosso entendimento aqui da matéria as coisas dos céus e a sua justiça. São os reajustes, os ajustes e os aprendizados necessários para a nossa evolução.
E assim nós vamos crescendo. Muito obrigada pela atenção de todos. E vamos aproveitar para fazer a nossa prece, encerrando os trabalhos de hoje. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus amado Mestre, amigos da espiritualidade que nos auxiliam, nos envolvem, nos amparam o tempo inteiro das nossas existências. Lhe rogamos, Pai, que o Senhor possa nos auxiliar e nos fortalecer ainda uma vez mais. Perdoa-nos a falta de entendimento que tantas vezes nos acompanha. Perdoa-nos, Pai, as limitações que ainda não lutamos por vencer. Perdoa-nos a ignorância que ainda faz parte das nossas existências. Mas auxilia-nos, Senhor, porque estamos de verdade buscando, cada um no seu tempo, mas estamos buscando vencer as limitações, a ignorância, as dificuldades. Ajuda-nos a entendermos, de uma vez por todas, que fazemos parte de uma grande família universal e que o Senhor é o Pai amoroso, justo, generoso, que vela por todos nós. Fica conosco, Senhor. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Opa, muito obrigado, Rogéria, pela palestra, pelas palavras, pelos ensinamentos. É sempre um prazer muito grande quando a gente tem a oportunidade de ouvir você falar. E nos encontraremos em outra oportunidade, com certeza. Então, muito obrigado, Rogéria. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente até agora nos assistindo. E esperamos vocês na quinta-feira para mais uma palestra e também na sexta-feira à noite para o Sextou com Allan Kardec. Então, nos encontramos em breve, se Deus quiser e Ele quer, com certeza. E um beijo no coração de cada um. Que todos tenham uma boa noite e que Deus abençoe todos nós. Até mais, pessoal.